assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele veio umas tomadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente tem que ser uma arma. Oi, gente, vocês já devem estar sabendo da youtuber bolsonarista Carol Eller, que foi espancada aparentemente por ser homossexual, e isso tá nas notícias, não é? Eu quero dizer para vocês que é óbvio, ninguém merece ser espancado por opção sexual, forma de pensamento, nada, né? E se alguém disser alguma coisa desse sentido nos comentários, eu já vou avisando com antemão que esse comentário não vai ser permitido e que a pessoa corre o risco de ser banida do canal caso diga alguma coisa desse tipo. Agora, eu quero dizer também que você ser gay e que você sofrer uma coisa terrível como ela sofreu, não significa que ela fique imune de críticas e imune de divergências e imune de um diálogo sobre o que é que ela defende, e o papel que ela tem assumido nas redes sociais. E ela tem a liberdade de pensar como ela pensa e nós temos a liberdade de pensar como nós pensamos e analisar as falas dela e o pensamento dela, e é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem a seção Diálogos, de Filosofia Popular, e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. Trazendo a notícia, né, ela é Carol Eller, ela é conhecida por ser defensora do governo Bolsonaro, e ela foi alvo de uma agressão que deixou seu rosto desfigurado. Segundo o colunista Léo Dias, do Jornal de Brasília, ela foi vítima de um ataque homofóbico. No último domingo, em um quiosque da praia da Barra da Tijuca, ela estava acompanhada pela namorada quando foi agredida a socos e pontapés. Chegou inclusive a desmaiar diante da brutalidade da ação, segundo o relato do jornalista. Até o início da tarde dessa terça, o caso não havia sido registrado na polícia e Carol e sua namorada ainda não tinham prestado depoimento, assim como não há uma versão do acusado pela agressão. Em relatos nas redes sociais, amigos de Carol associam o caso a um ataque homofóbico, né? Ela teve o rosto desfigurado apenas por um motivo, ser homossexual, afirmou o policial Gabriel Monteiro, amigo da youtuber, em um vídeo no Instagram. A própria Carol respondeu logo abaixo, obrigado meu amigo pela solidariedade. Nessa manhã, Carol Eller escreveu em seu perfil no Instagram que estava sem condições de falar sobre o assunto. Mais tarde, ela compartilhou uma mensagem com o seguinte texto: aprenda a respeitar a escolha das pessoas, seja ela religião, política, opção sexual, seja lá o que for, só respeita. Ela também publicou um vídeo onde um amigo fala sobre sua situação. Só um esclarecimento, a Carol está à base de remédios, não está enxergando muito bem, não pode falar direito e está em prazo de recuperação. Isso foi uma covardia que fizeram com ela. Ela está em estado de choque. Obrigado pelo carinho, vamos orar e torcer pela recuperação dela. Aí pessoas do grupo bolsonarista começaram a se posicionar. A deputada Carla Zambelli se posicionou, dizendo nosso absoluto repúdio à agressão praticada contra Carol Eller. Domingo ela foi brutalmente espancada por um covarde enquanto estava com a namorada num quiosque da Barra da Tijuca. Exigimos que as autoridades punam severamente o responsável. E também o Eduardo Bolsonaro também se posicionou. Deixa eu dar uma olhada aqui no que falou o Eduardo Bolsonaro. Não é? O Eduardo Bolsonaro falou que pela direita o agressor seria punido severamente e pela esquerda ele seria severamente punido. Bem, o que eu diria ao Eduardo Bolsonaro, as pessoas de esquerda tendem a não ter amigos com esse tipo de ideologia e não fazem discurso que incentivam violência contra homossexuais. E o pai do Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, disse que na época dele, e eu já botei o vídeo aqui no canal, que quando alguém chegava meio gay, tomava logo uma porrada, tomava logo uma surra e mudava logo o comportamento. Então o pai do Eduardo Bolsonaro literalmente defendeu, e eu acho que eu vou colocar esse vídeo na abertura desse vídeo aqui, eu não tinha pensado nisso, mas vou colocar como abertura, né? Ele literalmente defendeu violência contra gays. E é essa pessoa que a Carol Eller apoia, defende e tudo mais, né?
enfim, tem várias postagens aqui dela com membros da família Bolsonaro, e ela aproveitou para recentemente defender o presidente em uma entrevista na Antônia Fontenelle. Para mim, ele foi a única pessoa que defendeu minha história, diz a Carol Heller. Eu era culpada daquilo, era do demônio. Ele pode ser o Shrek, aquele ogro que o Brasil precisa. Você ser um político bonzinho para abaçar, isso aí o Lula já foi. Ela disse que se sentia suja, se sentia errada. Né? Eu tenho algumas coisas para dizer sobre esse episódio e para refletir sobre isso. E o que a Carol... tento me colocar na figura no lugar de uma pessoa que seja homossexual, que é difícil, é óbvio. Eu não sou homossexual, eu não sou homoafetiva. Mas você se colocar no lugar de uma pessoa que seja homoafetiva, que seja conservadora, que seja liberal, não vai querer votar no PT, especialmente pela campanha que foi feita nos últimos anos em relação ao PT, dizendo que o PT é comunista, né? Então, no segundo turno com Haddad, ou até no primeiro turno, tendo Haddad, tendo Ciro, outras opções, tendo Boulos, né? E o PSOL é um partido que claramente abraçou a causa LGBTQ, mas por divergências em outras dimensões, essa pessoa talvez não queira votar nesses partidos, o que eu compreendo. Embora discorde, compreendo sim que a pessoa não queira votar nesses partidos. Mas a pessoa querer votar em alguém e defender publicamente alguém que não apenas não quer que seu filho seja gay. Ela diz isso em uma das entrevistas que ela realizou, que diz assim, que uma pessoa conservadora seria apenas uma pessoa que não quer que o filho seja gay, que o conservador... Cadê? Eu achei aqui. Homofobia é alguém que não suporta alguém, ela é agressiva. Preconceito é quando você tem um preconceito da figura do gay. E conservadorismo é quando você não tem nenhum preconceito, mas como também não quer que para o seu filho. Que pai quer ter seu filho gay? Bem, vamos lá. A visão dela do conservadorismo é muito é muito politicamente correta, não é? Existem muitos conservadores que são preconceituosos. Existem muitos conservadores que são intolerantes. Existem pessoas de esquerda intolerantes e homofóbicas? É claro que existem. Me parece que são minoria, mas elas existem. Sem dúvida nenhuma existem. Agora, a questão que envolve o bolsonarismo ela é um pouco diferente. Bolsonaro não disse apenas, que já teria o seu elemento de questionamento, que ele não queria ter um filho gay. Ele disse, e eu vou citar, que ele disse que ele preferia um filho morto a um filho gay. Isso é muito diferente. É muito diferente. Bolsonaro advogou violência contra gays. Disse que era preconceituoso múltiplas vezes. Não foi uma, não foram duas, não foram três. Foram várias vezes. E ele tentou conseguir votos e conseguiu votos ao longo da carreira baseado no preconceito dele aos gays. E apenas nessa campanha presidencial ele suavizou isso porque a nossa sociedade não mais tolera esse tipo de comportamento. Mas não é sincero no caso dele. Não é sincero no caso dele, a gente sabe que não é. Porque ele já deu várias declarações que demonstram que ele não mudou de ideia. E vamos para algo mais prático. Bolsonaro, vamos supor que ele tivesse encontrado a luz e aprendido, o que é muito questionável, porque ele não mostrou o caminho para isso, né? Mas vamos a algo mais prático. Bolsonaro apoia e é apoiado por uma agenda evangélica que é contra o casamento gay, que é contra que gays possam adotar crianças, que é contra que gays possam herdar de suas companheiras. Então, de um ponto de vista mais objetivo, independentemente da simpatia interpessoal, que pode entrar num certo discurso de subjetividade, e algumas pessoas podem acreditar que ele mudou, embora eu não acredite, do ponto de vista prático e real, Bolsonaro luta contra os direitos que eu acredito que ela quer ter, que a Carol Heller quer ter. Então, talvez ela não perceba, mas pessoas que fazem o que fizeram com ela, muitas delas se sentem empoderadas pelos discursos de Bolsonaro.
É óbvio que ela não merece o que aconteceu. É óbvio que a pessoa que fez isso com ela merece ser gravemente punida. E diferentemente do que Eduardo Bolsonaro possa pensar, existem pessoas de esquerda que defendem punições duras e firmes para atos de violência. Diferentemente do que o discurso mentiroso e desonesto, como que ele gosta de proferir com uma certa regularidade. Como foi esse caso. Não é? Mas o mais grave, o que mais, digamos assim, me perturba e me leva a uma reflexão, é que ela não consegue perceber que as pessoas que ela está apoiando são contrárias aos direitos da categoria dela própria. Isso não é uma opinião. A bancada evangélica quer reverter direitos conquistados pelos homoafetivos. A bancada evangélica tem esse objetivo e é apoiada por Jair Bolsonaro. Então não é uma coisa simplesmente simbólica. É uma coisa absolutamente concreta e real de políticas públicas. Além disso, os discursos de Bolsonaro empoderaram e avançaram os aspectos mais preconceituosos de nossa sociedade com relação aos gays. E ela pode tentar dizer que isso não é verdade, ela vai estar lutando contra as evidências da realidade. É muito grave o que aconteceu com ela. É muito grave. E a pessoa que fez isso, ou pessoas que fizeram isso, tem que ser duramente punidas. Duramente punidas. Mas a nossa sociedade precisa começar a ter compreensão de lugar social, não só em relação a gênero, mas em relação à classe. É triste perceber pessoas votando em pessoas que são contrárias ao interesse de classe dessas pessoas. Né? E isso, infelizmente, acontece muito, e acontece muito por motivos culturais. O discurso dela, e eu examinei nas redes sociais o discurso dela, me parece ser culturalmente de direita. E há uma pessoa culturalmente de direita que tem ao seu entorno pessoas culturalmente de direita e que é gay, deve se sentir muito sozinha. Porque não encontra solidariedade e tal. E quando algumas pessoas de direita quiseram se aproveitar dela, usar a imagem dela, para parecer algo que nunca foram, eu até entendo ela de aceitar, de estender a mão, porque ela queria encontrar pessoas conservadoras que estendessem a mão para ela. E é por isso ela não viu que estava sendo usada, ela não percebeu que estava sendo, enfim, utilizada por essas pessoas para encaminhar uma agenda que fere, que machuca os homoafetivos do Brasil. Por isso que eu sou solidário a ela. Não só pelo que ela sofreu nesse episódio, mas pelo que ela sofreu antes, que me faz compreender e entender esse erro de avaliação que ela teve e que está tendo com relação ao conservadorismo, do tipo bolsonarista. Eu acho que uma pessoa como ela, que adotou esses valores, eu acho que o mais coerente, no primeiro e no segundo turno, era dizer, não vou apoiar ninguém desses. Porque se ela discorda da agenda econômica de esquerda e ela está sendo... Ela também não deveria apoiar uma pessoa que rejeita o seu próprio ser. Que, nas palavras do Jair Bolsonaro, preferia ter um filho morto a ter um filho gay. Que acha que solução, entre aspas, na opinião do Bolsonaro, e não existe problema, na minha opinião, mas para Bolsonaro existe, de uma pessoa ser gay é violência, é porrada. Enfim. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.